Muito boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso encontro de resolução de exercícios de provas anteriores. Hoje, o da vez vai ser a parte de humanas. Gente, e qual é a principal característica que você tem que entender sobre a prova de humanas? É que ela é uma prova crítica acima de qualquer coisa. Então, não sei se você fez essa prova, eu não sei se você chegou a fazer o primeiro exame de qualificação 2025, mas eu tenho certeza que você deu um mole muito grande. Então, dito isso, boa noite a todos vocês, boa noite a cada pessoa que está aqui presente. Boa noite, Soraya, Ana, Aninha e todo mundo está presente aqui nesse nosso encontro. Vamos lá, gente. Sem postergar muito, eu quero que isso aqui esteja na cabeça de vocês, incrustado na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Porque qual é o seu principal objetivo? No exame de qualificação, cara, você não pode errar de 15 questões de humanos, você errar 5 questões, 6 questões, que é muito erro. É você marcar muito mole. Cara, a gente tem menos de 2 meses agora. A gente tem aqui cerca de 6 semanas para se preparar. Praticamente 6 semanas. 7 semanas, mais ou menos, arredondando, para se preparar para o próximo exame de qualificação. Então, cara, não perde tempo, cara. Não marca bobeira, pelo amor de Deus. Isso aqui é a forma que eu estou implorando para você aqui, para você não cometer esse deslize, porque eu sei que você cometeu muito deslize no exame de qualificação, no primeiro exame de qualificação. Então, gente, o nosso trabalho aqui é para você não ter mais esse problema, para você enfrentar o exame de qualificação com maestria, dominando a prova. Perfeito? E quando a gente fala da parte de humanas, a parte de humanas é uma das partes mais importantes do exame de qualificação. Por que isso, professor? Porque tem o maior quantitativo de questões junto com linguagens. Então, gente, vocês têm que entregar a sua atenção para a parte de humanas, assim como você vai entregar a sua atenção também para a parte de linguagens. Você vai estar presente em debates de livros, você vai ter acesso a todas as informações em relação a como que a UERJ pode cobrar aquilo também. Mas a parte de humanas, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa que é dada para vocês. Linguagens também é dado para vocês. Porque você já tem um livro, um romance, a gente já sabe qual é a característica da prova, já sabe o que ela vai pedir de você, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. A UERJ, na parte humanas, é uma prova crítica, perfeito? E dentro da humanas, o que a gente encontra aqui, basicamente, geografia e história, sendo que a gente não encontra a filosofia, a sociologia, assim, propriamente dita, mas a gente encontra, sim, características, pontos sociológicos e filosóficos dentro da prova, mas dentro do contexto da geografia, dentro do contexto da história, perfeito? Então, olha só, o que é interessante aqui, gente? Primeiro, vamos lembrar, recapitular isso? A prova da UERJ, ela aborda os conhecimentos básicos, gerais, de todas as disciplinas. E quando a gente fala da prova de humanas, é uma prova que quer saber o que de você, se você tem raciocínio crítico, se você consegue observar o que está acontecendo no mundo e interpretar, entender o que está acontecendo. Então, pelo amor de Deus, não comete o mesmo erro. A sua função aqui é chegar no segundo exame de qualificação e gabaritar aquela prova. No caso, a prova de humanas, você tem que gabaritar essa prova. Você tem que garantir o seu conceito A. E como que você garante o seu conceito A? Entendendo tudo que eu estou falando aqui para você. Entenda, a prova da UERJ é uma prova que ela é crítica. A prova de humanas ela é crítica. E só entendendo criticidade, a gente faz aqui mais da metade, sem mesmo ler a própria questão. A gente não precisa nem ler o comando, se você entender que a UERJ é crítica. Mas vamos devagarzinho? Olha só, vou passar para vocês aqui um exercício muito rápido para a gente matar logo um monte de questão de uma vez. Só entendendo criticidade. Então, eu marquei algumas questões aqui, tá vendo que tá marcadinha? Só se você entender o que é uma questão crítica. Beleza? Então, olha só. Aqui eu marquei, mas não era para ter marcado isso aqui não. Isso aqui é uma questão mais de conteúdo. Mas vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Pronto. 49. Gente,
Toda questão crítica, como que a gente vê que é uma questão crítica? Quando ela aborda algum tema social, algum tema racial, racial em todas as esferas, ambientais. Então, isso é a parte crítica da prova. Então, o que você vai fazer? Presta atenção. Quando você identificar, nem precisa identificar, muitas vezes você vai olhar a questão e já vai fazer isso direto. Ó, você vai ler, você não precisa nem ler. Eu quero que você faça esse exercício aqui. Gente, analisando só as alternativas. Vem comigo. Analisando só a alternativa. Qual aquela alternativa que mais te machuca? Como assim, professor, mais te machuca? Sabe aquela que, tipo assim, incomoda? Aquela que é bastante crítica, aquela que tá jogando na sua cara, tá dando um tapa na sua cara? É isso que você tem que entender. Que as questões da UERJ, por serem críticas, ela quer saber se você entende a o nível, o grau da situação. E quando ela pede o grau, o nível da situação, geralmente é algo que é muito grande, é algo muito acentuado. Então, quando a gente analisa as alternativas, a gente vê, cara, qual é a crítica mais acentuada? Qual é aquela crítica que está dando um soco no seu estômago e tão crítica que ela está sendo? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Então, gente, isso aqui foi o primeiro exame de qualificação desse ano. Cara, qual a alternativa sem ler a questão? É aquela que está te dando um soco no estômago. Aquela que está com uma crítica hiper acentuada aqui. Letra A. Simples assim. Muito simples. Então, ó, primeiro a gente vai fazer isso aqui. A gente vai olhar, o exercício vai ser esse do encontro de hoje. A gente vai olhar essas questões e a gente vai marcar aquela que apresenta uma crítica mais acentuada. Ponto. Vamos para a próxima. 50. Vamos analisar aqui quais são as críticas mais acentuadas. São duas colunas, então a gente vai olhar uma coluna, depois vai olhar outra coluna. Vamos lá? Olhando apenas a primeira coluna, só a primeira coluna. Tem letra A, B, C e D. Consolidação da ordem autoritária, regulação do equilíbrio democrático, manutenção do preceito constitucional, reestruturação da jurisprudência criminal. Aí depois vem ampliação da censura, garantia da revolução, defesa da legislatura e limitação do estatismo. Gente, olha isso aqui, presta atenção. Olhando para a primeira coluna, entre A, B, C e D, qual é aquela que está sendo bem mais, assim, incômoda, vamos dizer assim, bem acentuada? O que é de ruim aqui? Ó, consolidação da ordem autoritária, boa. Porque está falando da consolidação da ordem, autoritarismo não é algo bom, é algo ruim autoritarismo. Agora, regulação do equilíbrio democrático, será que é tão quanto pensando em ordem autoritária? Manutenção, ou seja, do preceito constitucional, está mantendo ali o preceito constitucional. Reestruturação da jurisprudência criminal, cara, consolidação da ordem autoritária. Agora vamos olhar aqui a segunda coluna. Ampliação da censura, garantia da revolução, defesa da legislatura, limitação do estatismo. Quais dessas alternativas aí é a que mais machuca? É a que mais... Opa, peraí, tá te dando um sinal grande, acentuado. É a letra A também. Gente, não é sempre que isso acontece não, tá? Às vezes você vai encontrar isso em duas alternativas, tá bem? Só que aqui a UERJ ela trouxe na própria alternativa A as duas que são as mais incômodas, as mais acentuadas aqui. Perfeito? Então vamos marcar a letra A, depois a gente vê gabarito. Vamos para a próxima. Ó, 53. Qual que mais incomoda aqui, gente? Autoritarismo político, informalidade laboral, segregação urbana, assimilação cultural. O que mais incomoda aqui? Quando fala de segregação, gente, é alternativa. Segregação é uma palavrinha tão chave, perfeito? Então, ó, vamos lá, segregação.
urbana. Mas autoritarismo político também é algo que pode te chamar um pouquinho, tá? Mas lendo um pouquinho aqui o texto, só lendo um pouquinho, vai falar sobre uma questão social, ó, distanciamento social sempre existiu. Tá falando mais sobre sociedade, questão social, entendeu? Então não tá falando nada político, diretamente pensando na política, tá bem? Ó, 54. Quais são as questões aqui, gente? Ó, olhando as duas colunas, analisando as duas colunas. Na primeira coluna, qual a alternativa que mais incomoda? Ó, limitação de ações sanitárias. Limitação de ação sanitária, pô, não é maneiro, tá limitando a ação sanitária. Ó, integração de áreas suburbanas, não, pô, isso é até maneiro, pô. Tá integrando, então tá sendo crítico. Tá maneiro isso aqui. Precarização, pô, precarização também não é maneiro. A ocupação de reservas ambientais, pensando no cenário crítico, pensando em processo de moradia, as pessoas não estão se importando muito onde que vão morar, elas querem morar. Então não é algo, sabe, tão acentuado. Mas o que, que eu colocaria aqui? Limitação de ações sanitárias não é maneiro e precarização como algo mais acentuado que a letra A. Mas eu vou marcar as duas, porque as duas são ali, estão se comunicando muito bem assim com essa linha de raciocínio em ser uma prova crítica. Vamos olhar a segunda coluna. Racionalização de projetos imobiliários. Pô, distribuição de atividades industriais. Inadequação, que palavra bonita para você marcar. Inadequação de políticas públicas. Transportes. Então, qual que você marcaria aqui? A C, perfeito. Tá vendo, gente? Uma coluna reforça a outra. Então, a racionalização de projetos imobiliários não é tão forte como uma inadequação de políticas públicas. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso. Então, vocês têm que sempre colocar na balança quando for sempre questão de duplo comando, tá bom? Então, ó, letra C. Vamos marcar. Vamos para a próxima. Qual é a pior aqui, gente? Qual é a pior? Ó, progresso da indústria de automóveis. Pô, isso é maneiro, pô. Progresso. Autodestruição da espécie humana. Caraca, doeu, pô. Pesado isso aqui. Desertificação dos recursos natural. Equilíbrio de consumo de bens. Desertificação, então vamos lá, ó, de recurso natural, vão ficar entre as duas? Então, Mari, ó, bora ficar entre as duas aqui. Mas qual que você vai colocar, qual que você vai marcar em ser a questão mais crítica? Crítica de acordo com o que está sendo no comando. Porque, ó, aqui está falando sobre o quê, gente? O que está acontecendo aqui? São vários carros humanoides, né? São alguns carros humanoides. Só que você pensa, carros humanoides, cara, tá falando mais sobre a questão do homem, né? O homem se jogando. E não uma questão de um recurso natural. Entende, Mari? Então a questão ela vai te dar apoio para você entender qual é aquela que machuca mais. Faz sentido isso? Então, ó, vamos marcar a letra B. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, todas essas foram marcadas. Gente, só vendo isso, quantas questões será que a gente acertou? Deixa eu botar o gabarito aqui para vocês verem isso. Ó, cadê? Bom, vamos conferir aqui. Vocês conseguem enxergar, gente?
Consegue enxergar mais ou menos? Vou dar um zoom aqui para facilitar. A primeira que a gente viu foi a 49. Só para vocês entenderem aqui, gente, a questão da criticidade da prova. Entender que você não tem que saber muito. Isso aqui, na verdade, é o mínimo que você tem que saber para fazer uma boa prova de humanas. Lembrando que a gente não leu uma questão sequer e a gente não teve que ter um conhecimento, oh meu Deus, eu preciso saber muito história e geografia para fazer a prova. Pô, pelo amor de Deus. Ó, 49 letra A, 49 letra A. Olha só, acertamos. Deixa eu botar uma cor aqui. Ó, acertamos. Olha que maravilha. Vamos para a próxima, que a gente analisou. 50. 50 letra A também, ó. Acertamos. Vamos para a próxima. Questão 53. 53, letra C. Acertamos. Próxima, 54. A gente marcou letra C. 54C. Acertamos. Próxima questão, 55. 55, letra B. Acertamos. E acho que acabou por aí. Gente, então, em pouco tempo, o que a gente pode observar? Olha quantas questões a gente acertou. Olha quantas questões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 questões, gente, sem precisar ler a questão. Só entendendo que a prova é crítica. E vocês vão ter, gente, presentes na sua prova exatamente estrutura de questões assim. Quando eu falo para vocês que vocês não devem errar, vocês não, cara, você não pode errar muita questão. No máximo, vocês estão permitidos errar 2 questões e olhe lá. E olhe lá. Porque a prova de humanos ela não é desafiadora. Vai ter uma questãozinha que ela que vai puxar um pouco mais para o conteúdo? Vai ter a questão. Vai puxar para o conteúdo. Que nem a questão dessa mesma prova, do texto base de geografia, dos gráficos pluviométricos, né, de chuva, né? Só que, gente, aqui a gente debate tanto eles. Por exemplo, na semana da prova, a gente debateu esse gráfico. Quem estava aqui, vocês viram isso? Cara, a gente debateu, a gente tinha acabado de debater, gente, porque vai cair, caiu. Então não tem como você ir mal. Entende? Você tem que dar um melhor ali, você tem que entregar, você tem que escutar o que a gente está falando. Tá bem? Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Ó, e a prova também é muito interpretativa. Muito interpretativa. Quando a gente olha aqui o quadro, gente, é um quadro de que cultura? Que cultura é essa? Lembra muito o quê? Bahia, não é? Mas a Bahia tem maior influência na cultura afro. Acabou a questão, pô. Acabou a questão. Ah, aí você vai ler um monte de texto, um monte de coisa para marcar o quê aqui? Para marcar a letra C, valorização da cultura afro-brasileira. Gente, está vendo que a prova de humanas é ridícula de fácil? Vamos para a próxima. E o interessante também, gente, não é só fazer isso, é você descartar as outras opções também, né? Ó, caracterização de hierarquia social, pô, não está falando disso. Uma coisa que eu quero que vocês anotem é, não marca. Não marca. Nunca você pode marcar o que não está no texto. Você não pode marcar o que não está no texto. Isso aqui você tem que anotar. Para toda vez que você for fazer uma prova anterior, você se lembrar disso aqui. Você nunca pode marcar informações, uma alternativa que traga informações que não foram apresentadas para vocês no texto, numa imagem, um texto, e no comando de questão. Você não pode marcar. Você não deve fazer isso. Porque se você pensar, ah, mas faz sentido ser isso aqui. Se você fizer isso, você vai errar a questão. Então, isso aqui é um dos mantras que a gente tem, são os dos mais fortes. Além da prova ser uma prova crítica, quem sabe que é muito importante, esse outro comando aqui ele é poderosíssimo. Cara, você não pode marcar alguma informação que não foi
trazida antes. Não faz sentido. E se você fizer isso, você vai errar. Mesmo que na sua cabeça faça sentido. Mesmo que aquele tema tenha algum vínculo com o que está na alternativa. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? De verdade? Então, se você acabar marcando alguma alternativa que traga um contexto, eu peço para vocês fazerem isso, tá, gente? Pega as provas anteriores que vocês já fizeram, pega essas provas anteriores que vocês já fizeram, pegam as questões que vocês erraram de humanas, analisem e vê se não é verdade isso. A questão que você marcou, a alternativa que você marcou, trouxe uma informação que não estava no texto. Faz esse trabalhinho, tá bom, gente? Pra vocês não cometerem um erro de não ter o seu conceito A, cara. Lembra, a gente tem 6 semanas, 7 semanas para essa prova agora, tá bom? Então, ó, testem sempre isso aqui. Testem esses principais mantras aqui. Perfeito? Quem dera nessa hora. Quem dera. Mas vamos lá. 48. Gente, caiu muita questão aqui de autoritarismo nessa prova, né? Ditadura, essas coisas assim, né? Vamos lá. Pode continuar caindo? Pode. Pode, porque é cair. Vai cair, tá, gente? A UERJ, no exame de qualificação, ela não tende ela não tem um ego muito grande, não. Tá? Ela não tem ego grande, não. Por exemplo, eu cobrei um tema, posso cobrar o mesmo tema de uma forma diferente? Pode. Pode sim, tá bom? Então, se acostume com isso aqui. Mas, vou ser bem sincero, você precisa estudar tudo sobre, por exemplo, o terceiro Reich alemão? Não. Sem saber tudo de ditadura? Cara, sabe o que eu sei de ditadura, assim, sendo bem sincero? Pô, eu sei que foi um troço ruim. E não tô zoando. Eu sei que teve autoritarismo, eu sei que, porra, a galera teve censura, eu sei que teve isso. Eu sei quem foram os presidentes da ditadura, porra, sei lá. Eu sei, claro, eu tenho noção. Teve um outro lá, tipo Costa e Silva, Médici. Agora, em que ordem que foi, quem fez o quê? Porra, Costa e Silva, para mim, fez a ponte Rio-Niterói, porque o nome da ponte Rio-Niterói é Costa e Silva. A gente chama popularmente de Rio-Niterói. Mas a ponte é ponte Costa e Silva. É isso que eu sei. É isso que eu sei, entendeu? E, cara, é o suficiente para você não errar questões. Quando ele fala de, porra, terceiro Reich alemão, cara, foi maneiro essa parada? Pra mim não foi. E uma coisa que é interessante saber, qualquer governo autoritário, e o que me ajudou nisso, foi um ano que caiu o livro do 1984, não sei se vocês fizeram essa prova, ou vocês souberam que a prova da UERJ teve esse livro, cobrou esse livro, 1984. Ele fala sobre autoritarismo e a questão da publicidade, né? É isso. Um governo autoritário faz muita publicidade. Por exemplo, o governo de Getúlio Vargas fez muita publicidade, não foi isso? Tem uma parada dessa? Pô, aquela parada de, porra, pai dos pobres. Por que você sabe isso? Porra, tem várias questões que cobrou isso e falava sobre essa publicidade dele, a relação dele com a Petrobras, entendeu? E é só isso que eu sei, gente. É só isso, juro. E é só isso que você precisa também. Saber que, porra, tinha uns bagulhos assim, de autoritário, que tinha uma pessoa que mandava na outra, que não gostava que outras pessoas se falassem, que é censura, e é isso, entendeu? É isso. Então, olha só, aí beleza. Você não sabe nada de nada que teve aqui na Alemanha, perfeito? De nazismo. Vamos lá. Ó, considerando o contexto histórico na época, a disseminação do documento permite identificar o uso da cartografia com a seguinte finalidade principal. Gente, olha o que está escrito aqui. A raça nórdica e os germânicos como difusores da cultura. Acabei de traduzir, viu? Não, está escrito ali em cima. É o que está escrito aí, difusor da cultura. Ou seja, quer difundir a cultura, quer espalhar a cultura, só a minha cultura que importa. Aquele troço do. Qual o nome, gente? Vocês que estudam isso, qual o nome disso mesmo? Raça ariana, né? A raça ariana, que é a melhor raça, pipipipopopó, um bando de merdinha, certo? Não é isso? Então, olha só. Aí, beleza. Sabendo isso tudo, gente, eu tenho um mapa divulgando, falando que eu sou foda. A realidade é essa. É o que está sendo dito aqui, ó. Eu sou o difusor da cultura, minha cultura que é boa. Gente, qual é o gabarito?
Só entendendo assim, de forma esculachada o contexto. Letra D. E sem dúvidas, assegurar a associação política, porra, que? E outra coisa, gente, mapa falando de difusor de cultura. Olha as setas. Seta significa o quê, gente? Não é disseminar, não é transferir, propagar, não é isso? Só pode ser o quê? Propaganda, porra. Vocês estão vendo como que é muito fácil, gente? Muito fácil. Alguém chegou a marcar outra opção aqui para a gente debater? Não precisa ter vergonha, não. Ah, não marquei isso, não, mas. Muito fácil, né? Mas vamos lá. 49 a gente fez, 50 a gente fez. 51. Pô, cara, olha essa 51 aqui. Olha o nome. Expansão da aglomeração urbana de Buenos Aires. Então, isso aqui é Buenos Aires. Isso é Buenos Aires, 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 isso aqui é Buenos Aires. O que está acontecendo com Buenos Aires, gente? Ao longo do tempo? Pode falar óbvio. Cresceu, pô. Tá aumentando. E se uma cidade ela aumenta, ela pode chegar a um ponto de se tornar o quê? A metrópole. Ó, conhecimento básico, hein? Geografia, hein? Show de bola, gente? Então, ó, 51, ó como veio tranquilinha. Metropolização. É, Vitória, o que que você ficou em dúvida? Você ficou meio assim. O que que é meio assim? Ó, colonização não faz sentido ser colonização. O processo de colonização não é isso. Ainda mais pensando em Buenos Aires, né? Verticalização é crescer, tipo, botar prédio em tudo, sabe? Industrialização é colocar indústria, mas não tem nada a ver com indústria aqui. Não falou de indústria. Tá falando de tamanho, tá vendo? Tamanho da cidade, ó. Perfeito, Soraya. Socioespacial, tá falando de espaço. Então, ó, não pode ser colônia, porque colônia não tem nada a ver com socioespacial. Verticalização não tem nada a ver com socioespacial. Industrialização pode ser um pouco sócio, mas não espacial. Não é metropolização. Ah, tá, entendi. Foi tão fácil que ficou até meio bolada, né? Perfeito, Soraya. Se fosse socioeconômico, sim. A industrialização tem a ver com questão social? Claro que tem, né, gente? Quando a gente fala questão de população, economia, né? Tem a ver com sócio, com o aspecto social. Só que não sócio espacial. Isso aqui é a palavra-chave. Palavra-chave zona para você matar a questão. E matar, assim, com tranquilidade no coração. Ó, beleza. Gente, questãozinha boa também. Não vou ler esse texto todo, tá? Vocês já leram, muita gente já leu esse texto todo aqui, quem fez essa prova. Ó, você que está assistindo isso aqui gravado, que se não leu, lê agora devagarzinho, tá bom? Essa aqui é a última prova que a gente está fazendo. Última, não sei em que momento você está vendo esse vídeo também, né? Mas esse aqui é o primeiro exame de qualificação 2025. Ó, vamos lá. Gente, vamos ler aqui. Vamos ler aqui o último parágrafo. Ó, sou Cojo. Eu acho que não sei como que é assim que se pronuncia, tá, gente? No oeste da África, Cojo significa inconquistável. Meus pais me deram um nome no meu 7º dia de vida. No espírito preto, na fé preta, na comunhão preta. Sou Cojo, sou uma preta. Eu capitalizo o meu nome. Não tirem o meu nome. Porra, texto foda, né? Muito maneiro. Mas vamos lá. Gente, essa aqui também foi uma questão muito tranquila, concorda comigo? Qual o gabarito? Tá falando sobre o quê?
nacionalidade em si? Não. Eu não estou falando porque quando ela fala que ela é, tem no espírito preto, uma fé preta, comunhão preta, não se restringe a uma nação. Entende isso? Tem gente que ficou em dúvida em relação à nacionalidade, mas isso não está restrito simplesmente a uma nação. Perfeito, Soraya. Ainda cita outras nações aqui no texto, né? Fala do oeste da África, ainda fala, acontecemos no Brasil, na Nigéria, Gana, Botsuana, Tanzânia, Quênia, na Rússia, Austrália, no Haiti e Soweto. Tá vendo? Lugar pra caramba aqui. Então não se restrita na nacionalidade, né? Territorialidade, ainda assim, não se restringe a território. Multiculturalidade não fala sobre multicultura, tá falando só sobre a cultura o quê? Preta. Faz sentido isso? Então, quando você entende que não o que está sendo dito nesse texto não se restringe a uma nação, a um território, a várias culturas, você entende que está falando sobre o quê? Algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Está falando sobre o quê? Ancestralidade. Essa foi uma questão linda. Ó, a UERJ, cara, é emocionante. Foi emocionante mesmo. Questão linda. Manu e Paola, vocês entenderam essa interpretação? Sim, perfeito. A segregação também foi boa. Cara, essas questões da UERJ são muito boas. Eu gosto muito. Então vamos para a próxima. 56. Gente, a 56 e a 57, na minha opinião, foram as questões que eu acho um pouco, que eu achei, assim, não vou falar nem que é difícil, as menos fáceis da prova. As duas questões menos fáceis da prova. Mas na hora a nossa mente viaja mesmo, mas eu procuro marcar as palavras. Perfeito, Soraya. É aquela coisa em que vocês não podem, vocês têm que trabalhar a interpretação de vocês, vocês não podem é, começar a criar teorias, porque vocês adoram criar teorias, né? Ah, e se fosse assim, e se fosse assim, se isso que é o RG quer, cara, um dos mantras que a gente tem aqui, que eu gosto de repetir bastante, é, cara, não complica, faz o fácil. Se você quiser ficar pensando muito, 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 cara, você vai errar. Não complica. A UERJ, ela é muito objetiva. Porra, se a UERJ não fosse objetiva, ela seria Enem, porra. Ela seria Enem. A UERJ é completamente objetiva. Ela te dá a questão, te dá uma imagem, pede o comando e acabou. Ela é muito simples o que ela quer de você. E você ainda quer complicar. Sabe o que é isso, gente? Isso é relacionamento tóxico. Vocês ficaram muitos anos com relacionamento tóxico. Sabe aquela pessoa que fica namorando muito tempo com alguém que faz mal para ela? Quando ela encontra uma pessoa boa, ela desconfia, sabe? Ela desconfia e não quer, até repele a pessoa da vida dela. Ela acha até que a pessoa tá indo contra ela, mas a pessoa não tá nada a ver com isso. Porque ela tá como? Viveu muito tempo traumatizado em um relacionamento tóxico. É assim, vocês estão em um relacionamento tóxico muito tempo com o Enem. A vida inteira foi feita Enem, 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 Enem na cabecinha de vocês. E tudo que vocês pensam é o quê? Não, essa questão tem que pegadinha. Não é isso? Quantas vezes vocês já escutaram isso na vida de vocês, gente? Ah, não, essa questão aqui tem pegadinha, essa questão tem pegadinha, porra. Aí vocês chegam na UERJ, que a UERJ, porra, é uma santa, é maravilhosa, ela é perfeita, ela só quer o bem, do seu bem. Aí quando você olha a questão, você fala, ah, tem pegadinha. Aí você erra. Aí você erra por quê? Porque você parte do princípio que existem pegadinhas, que o vestibular está contra você, que ele quer te eliminar. Mas não, gente, não quer, não. Ela só está existindo ali para você fazer ela. Entendeu? Ó, leu, não entendeu, meto o pé. Isso aí. Humanas, não posso ter dúvida. Depois eu volto na questão com a mente mais aberta. Perfeito, é isso. A UERJ ela é quantitativa. Na minha escola, foco no Enem o tempo inteiro. Abri meu olho para o UERJ bem depois. Manu, tem que ser Enem as escolas.
Porque é a sua nota do Enem que vai qualificar a escola a ser boa ou não, porque o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nenhum colégio vai falar de UERJ. Nenhum colégio vai estimular o aluno a fazer o UERJ. Algum professor ou outro dentro da sua sala pode mencionar o UERJ, mas o colégio em si ele não pode fazer isso, mencionar o UERJ. Por quê? Porque se você desiste de fazer o Enem e você é uma aluna muito boa, você vai fazer com que o colégio caia a qualidade dele. Faz sentido? Porque a nota do Enem é o que qualifica o colégio ser bom ou não. Então é por isso que eles fazem o seguinte: ó, não, só existe o Enem, vai fazer o Enem, só existe o Enem, vai fazer só o Enem, 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 para você fazer o quê? Ficar naquela de realmente o Enem é o caminho, então eu que sou uma pessoa estudiosa vou fazer o Enem, mas na verdade você está fazendo isso só pelo colégio, não é por você. Essa que é a doideira. E quando você olha mais para o UERJ, olha pouco para o Enem, você se sente culpada, porque você foi doutrinada durante toda a sua jornada quando você descobriu que é vestibular. Na minha escola falo com Enem, tá. Nem outros vestibulares também, não falam? Não vão falar. Eu tenho falo muito da UERJ, ele é o único. Ah, sempre assim, sempre assim. Eu, quando trabalhava em colégio, também só eu falava de UERJ. Até chegar o dia que eles me demitiram. É, gente, bafafá, me demitiram por conta disso, acredita? Porque eu estimulava os alunos a não fazerem o Enem, porque eu tinha aluno que tava com ansiedade, chegava no colégio dopado, cara. Eu ficava puto com isso. Dopado lá de remédio. Pô, aí eu ficava bolado, falei, não, gente, porra, existe outro caminho, cara, não foca nisso aqui, não. Aí começaram a ouvir mais sobre a UERJ, começaram a cobrar o colégio de ter algo direcionado para a UERJ também, aí descobriram qual foi a fonte, e falaram, ah, valeu, tchau para você. Falei, coisas da vida. Que bom, estou aqui com vocês por causa disso. Vamos lá, gente, bora focar aqui. A fofocada, né? Vocês adoram uma fofocada. Ó, 56. As duas imagens a seguir fazem uma crítica a práticas econômicas de grandes corporações. A primeira, de 1904, representa a empresa petrolífera Standard Oil, Standard, não sei como pronunciar isso, gente. A maior do setor nos Estados Unidos na época. E a segunda, de 2018, refere-se à empresa do setor de alta tecnologia no país. Olha, gente, muita calma. Fala para mim uma coisa. Lembra? Sabe aquela coisinha de tipo assim, cara, não pensa muito, só faz. Vitória, nem precisava bater a cabeça, Vitória. Não precisa. Vamos ler devagarzinho aqui o textinho, ó. Com base nas imagens, porque quando você olha a imagem, é a mesma merda. Os tentáculos ali dos povos estão pegando praticamente as mesmas coisas. Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda comigo? Só que o povo antigo é um povo que está ali com um tonel de óleo na cabeça. O outro está lá com as marcas, né? Facebook, Google, Apple, Amazon, certo? Tá com essas marquinhas ali. Perfeito. Vamos lá. Com base nas imagens, considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, fala para mim, gente, o que é capitalismo? Não, não precisa falar o que é, a definição não. Vocês entendem o que é capitalismo? Capitalismo quer o quê? Fala para mim, o que capitalismo quer? Ah, professor, ele quer acabar com todo mundo. Não, quer lucro, quer dinheiro, porra, din-din. Capital, boa, Mandinha. Pô, Mandinha. Capital, din-din, lucro, perfeito? Ele quer fazer a moeda, o quê? Girar. A moeda tem que girar, o mercado tem que aquecer. Perfeito? Vamos lá, todo mundo entendeu o que é capitalismo aqui. Vamos lá. Em cada um desses recortes temporais, identifica-se a seguinte diferença, ó, identifica-se a seguinte diferença entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Gente, é um local, presta atenção, é um povo de uma empresa de petróleo. Onde? Fala para mim, onde que ela está, essa empresa de petróleo? Lá no texto, fala para mim, onde que essa empresa está?
Eu, nos Estados Unidos, eu pergunto, você tem um iPhone na sua mão? Você tem conta no Facebook? Você tem conta no Google? Você tem conta na Amazon? Não tem problema, mas você tem conta no Google, né, Mandinha? Senão você não estaria aqui agora, no Meet. Ah, sim, pô. Não faz sentido você não ter. Mas eu pergunto para vocês: vocês estão nos Estados Unidos? Vocês estão nos Estados Unidos? Vocês não estão nos Estados Unidos. Significa, então, que a principal diferença entre um povo e o outro é que o segundo povo ele consegue dominar o mercado o quê? Global. Ou, pelo menos, é, com mais vamos dizer, intensidade, para não falar a resposta aqui. Não que o primeiro ele também não atinja o mercado global, que pode sim pegar o mercado global, sim. Pô, pensando em petróleo. Petróleo lá dos árabes lá. Porra, influencia em todo o cenário, toda a economia global. Claro que mexe. Mas será que mexe tanto quanto essa era de recursos tecnológicos? Não. Vocês entenderam essa parada? E a diferença de um ou outro é que a diferença é o tamanho. E a cabeça do povo também? Como assim do povo? Cabeça do povo. Cabeça tá diferente? Ah, sim, tem os apps ali. Mais tecnológico. Perfeito. Então, ó, pensando nisso, gente, qual é o gabarito? Vou falar, moleza, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas gerou uma dúvida. Gente, quem ficou com dúvida aqui, você ficou em dúvida com a D, não foi? Vou entrar na sua cabeça agora. Você ficou em dúvida com a D, não foi? Nem precisava falar, gente. Nem precisava falar. Margem percentual de lucratividade é uma coisa que você não pode afirmar. E outra coisa, identifica-se a seguinte diferença. Margem percentual de lucratividade é capitalismo independente do que você faça. Entendeu? Tem margem. Não falou que tem uma maior ou menor margem. Falou que os dois. Existe uma diferença de margem percentual de lucratividade? Como é que você pode falar isso? Não tem como falar isso, não, pô. Como é que você não tem os dados ali das empresas? Faz sentido? Beleza? Mas vamos lá. Então é por isso que eu achei essa questão um pouquinho mais complexazinha. Entendeu? Você poderia ficar entre A e a D ali. Tudo bem errar isso aqui. Tá? Não falar, ah, meu Deus, pô, nada a ver você errar uma questão dessa, pô, vai estudar. Vou falar uma coisa dessa, tá? Mas aqui, cara, tudo bem errar. Tudo bem errar isso aqui. Tá bom? E se você errou porque marcou a letra D, tá bom. Tá bom. Você não tem que se julgar por causa disso, não. Tá bem? Agora, se marcou BC, opa, é um sinalzinho de alerta. Ah, professor, marquei, mas tá tudo bem também, tá bom? Vamos lá. A 57, ela complicou porque essa 57 aqui, gente, eu errei. Vou ser bem sincero, eu errei ela. Final de prova já, eu também tava já. Sempre chega um momento que eu quero meter o pé logo. Bate uma fome danada, eu não gosto de ficar comendo na hora da prova. Por quê, professor? Porque eu sou nojento. Eu sou bem nojento. Nojento que, tipo, cara, se eu encosto a mão no lápis, eu não quero botar a mão, tipo, numa parada pra comer, entendeu? Aí eu sou cheio de noia, sou cheio de paranoia com germes e bactérias e essas coisas assim. Aí eu não gosto de comer, eu tava morrendo de fome e quis meter o pé logo. Mas vamos lá. Uma coisa interessante, gente, que o absolutismo foi. Alguém aqui é de humanas? O absolutismo ele foi em que época, ele mais ou menos? 1600 alguma coisa, 1700, até 1700 alguma coisa no início do século XVIII, certo? Só que o edital da UERJ de História,
ele fala que vai cobrar dos meados do século XVIII até a atualidade. Ou seja, não abrange absolutismo. Beleza? Não abrange. Então não poderia ser isso aqui. Eu fui direto, juro, eu fui direto nisso aqui. Fui direto. Eu ia. Ah, pera lá, pô. Por quê? Aqui falou chefe supremo da nação. Ah, aqui, ó. Lindo. Poder todo na mão de uma pessoa só. Nada a ver. Nada a ver. Então, aqui, gente, eu vou falar: se não é a letra C, se não é a letra C, o que, que o texto está falando? Ó, a pessoa do imperador é inviolável. O imperador, deixa eu ver se eu pego mais aqui. Ele tem um poder, olha o poder dele. O poder dele é nomear a galera, é convocar a assembleia, sancionar decretos, nomear a galera, suspender os magistrados, perdoar a gente. Olha que maravilha, né? Perdoar. Ou seja, ele tem muita coisa para fazer, ele faz muita coisa. E muita coisa está só nele. Ou seja, qual o gabarito? Letra D, né? Ressignificação de direitos civis é você dar um novo significado aos direitos civis, nada a ver. Equiparação de preceitos liberais, cara, equiparar o quê? Tá equiparando nada, tá tudo sendo concentrado no cara. Então, ó, concentração de decisões governamentais. Manu, o que que mata isso? O que que vai matar isso é você entender criticidade, não marcar o que não está no texto, principalmente, e você ir de acordo com o seu comando. Mas tudo bem você vacilar, gente. Eu vacilo. Eu vacilo. Toda prova eu vacilo, cara. Eu vou vacilar toda a prova. Ah, eu tô passando toda a informação para vocês aqui, mas até eu vacilo, gente. Eu vacilo, pô. Por exemplo, na UERJ agora eu fiquei com 47 acertos só. Ou seja, errei 13 questões. E tudo o quê? Vacilo, pô. Entendeu? Então, cara, não acontece. A parada é que você tem que fazer o quê? Evitar vacilos. Beleza? Você tem que evitar vacilos. Tá bom? Gente, eu falo 47 47 é pouco. 47 é pouco. É pouco para uma pessoa que está muito tempo fazendo, né? Prova, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo prova desde 2010. São 14 anos fazendo prova, pô. Entendeu? Então foi pouco. Mas eu não tô nem aí para isso. A parada é ter conceituar. Ah, inclusive eu vou fazer o segundo exame de qualificação agora de novo, tá? E para ter o conceituar de novo. Ele erra 5 a 8, ele é abusado. Ah, eu coleciono mesmo. Eu tenho todos os papeizinhos aqui de conceituar. Eu gosto de colecionar. Ó, ih, tá com gabarito. Olha. Gente, ah, não, esse aqui tá gabarito porque a gente fez isso aqui? A gente não fez 58 não, né? Tá marcado aqui, ó. Gente, ó. Assim, eu sei que agora ficou muito condicionado a cabecinha de vocês, mas, pô, gente, a UERJ é crítica, né? Ela é crítica, né? Se ela é crítica, só pode ser o quê? Essa aqui eu nem li, na hora da prova eu nem li. Pô, você acha o quê? Pô, carnaval. Outra, a entrada ali do Paraguai, tá vendo? Paraguai, a galera indo com a Muamba, passando ali, entrando no Brasil. Outra ali é o Oktoberfest. Porra, e o outro ali, porra, a molecada segurando um fuzil na mão. Olha, eu não sei você, não sei você, mas eu acho que a letra B é o pior cenário aqui, não é não? É assim, na minha opinião, não sei, não sei. Às vezes você fala, não, professor, aí, suave. É só os cria. Não sei, pô. Às vezes eu achar isso tá tudo bem também. Beleza? Ó, deixa eu ver se eu lembro o raciocínio aqui, ó. Território é um espaço definido por e através de relações de poder. Pronto. Já pegou aí, hein, Soraya? Já pegou aí, hein?
Ó, o território é um espaço definido por e através de relações de poder. É importante que saibamos despir o conceito de território do manto da imponência com o qual se encontra, em geral, adornado. A palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado. O território pode ser entendido também à escala nacional e em associação com o Estado como grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido a essa escala ou a associação com a figura do Estado. Territórios existem e são construídos e desconstruídos nas mais diversas escalas espaciais, da mais acanhada à internacional. Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais e as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses, dias. Com base no contexto brasileiro, a imagem que exemplifica a aplicação de um conceito de território, evitando a sua redução à escala nacional. Agora, ó, evitando a redução, estou falando de um território que ele não é, como pode dizer aqui, ele não está ligado ao Estado. Ó, por que isso? Porque, ó, algo que está escrito aqui, ó. O território pode ser entendido também à escala nacional e em associação com o Estado como um grande gestor. Beleza? Aí você pensa, qual é uma aplicação de conceito de território que não está ligado à escala nacional? Pensando nisso aqui. Ou seja, que não tem a regulação do Estado. Entendeu, Soraya? Isso aí. É isso. Porque eles são o próprio Estado. Weber já dizia isso, né? Tem a frase de Weber que ele fala o seguinte: quando o Estado ele não atua, é por isso que é muito importante algumas funções, algumas profissões, como, por exemplo, assistência social, que entra nas comunidades, a ter a presença do Estado. Porque quando não existe a presença de Estado, Weber dizia isso, a própria população cria seu próprio Estado. É por isso que o tráfico ele tem bastante poder, por exemplo. Qual é a presença do Estado em uma comunidade? Me diz, entende? Nenhuma é até um exagero, né? Você vê, por exemplo, uma. Ai, qual é o nome daquele negócio mesmo que tinha, Jesus? Esqueci o nome, aquelas guaritas da polícia. É o PP, boa. Tem o PP lá, né, para dar tiro na galera. Esse é o Estado que entra na comunidade, né? Esse é o Estado entrando na comunidade. Mais uma creche. Cadê a creche? Né? Uma creche do Estado, para a galera conseguir trabalhar e deixar o filho seguro no lugar. Um posto de saúde. Então, quando o Estado ele não está presente, a própria população cria seu próprio Estado e isso fortalece o tráfico. É uma outra nação dentro da nação. Faz sentido, né? 59. Essa 59 aqui, muita gente pode errar, mas errar de bobeirinha. Bobeirinha. No dia eu estava bem nervoso, passei aperto em linguagem e fui para humanos. Gente, ó, confia em mim, linguagens vai ser delícia no segundo aqui. Vai ser delicinha. Tô falando para vocês, hein? Vai ser delicinha. Vamos lá? Ó, a 59, gente, ela pode te dar um probleminha, tá? Ela pode te dar um probleminha. Se você tiver ali essa dor de cabeça, chegou no final da prova, ai meu Deus, eu não tô conseguindo entender nada, ela vai te dar uma dor de cabeça. É por isso que eu sempre peço para vocês fazer o seguinte, gente,
Eu não falei para vocês que linguagens humanas são as principais provas, porque tem maior quantidade de questões, são as questões mais fáceis da prova, inclusive. É o que você vai fazer primeiro. Então, ó, em vez de começar com linguagem, comece com humanas, então. E vice-versa. Na verdade, tanto faz você começar com linguagem, humanos, linguagem. Mas o interessante é você fazer essas duas áreas logo de primeira. Então, faz logo humanas, faz logo linguagem de primeira. Depois você faz o restante. Deixa a matemática por último, tá? Essa 59 eu não sei o que foi, que eu olhei só o mapa 2 e deu mole. Molinha, hein, Vitória? Ó, vamos lá. Bora ler aqui o que está acontecendo. Tem os dois mapas com duas marquinhas aqui, né? Vamos lá entender o que está acontecendo. No mapa 1 estão destacadas todas as áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Já no mapa 2, destaque-se apenas as áreas metropolitanas nas quais o transporte público para eu trabalho é utilizado por uma parcela superior a 5% da população metropolitana. Então, olha só, no primeiro mapa são todas as regiões, todas as metrópoles, perfeito? No segundo mapa é só a área metropolitana onde o transporte público para eu trabalho é utilizado por uma parcela superior a 5% da população metropolitana. O que isso significa? Pô, ele ainda falou transporte público, logo maior deixa eu guardar isso aí. É o sonho de muita gente, né, gente? Só que, só que acontece. As pessoas precisam ir para lá e para cá, certo? Que é um movimentozinho chamado pendular, beleza? Mas calma, calma. Você errou por causa disso, né, Vitória? Você pensou só no movimento pendular. Calma, não é isso. Não era isso que era para falar. Porque, ó, no mapa 2 é o mapa onde as pessoas menos se movimentam praticamente. Ó, uma parcela superou 5% superou a 5% do transporte da população. O que significa isso, gente? Significa que a maioria das metrópoles, a galera, presta atenção, a galera usa o próprio automóvel. Usar transporte público, se todo mundo usasse transporte público, ia reduzir até o nível de poluição, por exemplo. Mas muita gente está usando o próprio carro. Entendeu? No mapa 2 é o mapa de 5%, mais que 5% da população que está usando o transporte público. Agora, olha as outras metrópoles. Geral está usando o próprio carro, não está usando transporte público. Pegou a visão? Aí fala, a partir da comparação entre o mapa 1 e 2, ambos 2021, infere-se que a maioria das áreas metropolitanas do país apresenta a seguinte característica socioespacial. A maioria. O que é a maioria das áreas? É você pegar o mapa 1, pegar o mapa 1 e tirar as cidades que estão no mapa 2. Ou seja, olha a porrada de cidade, não é? Um monte de cidade, se você tirar só as cidades do mapa 2. Porque a maioria do mapa 1, a galera tá andando de próprio carro, né? Mapa 1, mapa 1, carro, pensei em São Paulo. Entendi nada, Soraya. Você pensou que o mapa 1 fosse igual ao São Paulo? Há muitos carros em São Paulo, isso aí. Tem rodízio de carro, né? Então, o que você tem que pensar? Reduzida movimentação pendular. Pô, a galera tá indo de carro pro trabalho. Vai reduzir o movimento pendular só porque a galera tá indo de carro, não tá indo de ônibus? Se ligou? Pois é, molezaço. Então, não tem nada a ver com o pendular que vocês, quando falam de cidade, transporte público, você olhou a palavrinha transporte público e já pensa, ai, que vida sofrida, ai, transporte pendular.
Eu sou boia fria, não é assim que vocês pensam? Ah, eu vou para minha cidade dormitório, não é isso? Mas não é esse que está sendo falado aqui, tá bem? Não está falando do movimento pendular, muito menos reduzido. Ele vai se manter, o movimento pendular vai se manter. A parada é que muita gente está andando de carro. Então, é elevada poluição atmosférica. No dia, eu ainda anotei mapa um carro. Aí, boa, Soraya. Boa. Né? Deu molezaço. Você pegou o mais difícil. É pensar, se a pessoa não está indo de ônibus, ela está indo de quê? E a maioria ainda está indo de quê? Entendeu? Poxa, tá. Mas você chegou num ponto bom, só que só não finalizou. Né? Só não finalizou. É tipo assim, saiu driblando todo mundo, só não marcou o gol. Mas tá tudo bem. Isso não significa que você é uma péssima jogadora por causa disso. Mas driblou todo mundo é uma boa jogadora. Pô, é uma boa jogadora. Beleza, Soraya? Então fica tranquila. Você pode ficar feliz por ter pensado ali no mapa um carro, tá? Na próxima você chuta pro gol e faz o gol. Gente, essa 60 aqui, sabe o que eu fiz nessa 60? Cara, porque na semana de intensivo ERG que a gente tem aqui, um dos temas de geografia que a galera mais estava falando era de isonomia. E eu não sei o que aconteceu com os alunos, que todo mundo estava falando de isonomia. Não, que não sei o que a professora falou de isonomia. Não, não sei o que é isonomia, isonomia, isonomia. Sabe o que eu fiz nessa questão? Para sair logo? Eu olhei ali, letra D, isonomia e marquei. Eu tenho esses feelings assim. Tem algumas palavras que eu vejo, falei, pô, essa palavra vai cair na prova, e foi cobrado. Isonomia foi uma delas. Entendeu? Eu falei, isonomia, isonomia, cara. Pô, Carolzinha falou de isonomia. Vou marcar isonomia. E é o gabarito. Mas, ó, isso aí é um feeling meu, é uma parada minha. Mas fala pra mim aqui, o que é isonomia? Deu um bafafá na aula. Igualdade, né? ISO, igual, né? Isonomia, igualdade de direitos. Vamos lá. Então, ó, no contexto socioeconômico brasileiro apresentado na notícia, é um obstáculo à concretização de um princípio dos sistemas democráticos. Então, o que está sendo dito no texto, ele é um obstáculo para um princípio do sistema democrático. Que obstáculo é esse? A gente vai ver lá, ó. Vou ver mais ou menos, tá, gente? Ó, é possível conferir abismos a partir. Cara, isso aqui é maneiro. Esse texto também aqui é maneiro. Esse texto eu fiquei assim, caraca. Eu juro, a gente tem noção, a gente tem noção das coisas, né? Mas olhar assim os dados e ver a realidade, caraca. Sim, eu achei assim sinistro. Não sei se você ficou, eu fiquei muito impactado com isso aqui. Porque tipo assim, a gente tem a noção, mas cara, quando veio do jeito que trouxe, cara, a notícia, essa discrepância foi sinistro. Ó, o noticiário político foi tomado por discussões sobre taxação dos brasileiros com maior renda no país dos super ricos. A proposta de tributação impactaria 2.500 brasileiros que juntos acumulariam patrimônio de 756,8 bilhões de reais. No último dia 30 de agosto, o recém-lançado Observatório Brasileiro das Desigualdades trouxe um dado extremamente contrastante. Cerca de 7,6 milhões de brasileiros vivem com uma renda domiciliar per capita mensal menor que R$ 150. Em outro lado do observatório, é possível conferir os abismos a partir do maior e do menor indicador. Uma mulher negra no estado de Alagoas está 8 vezes mais em situação de insegurança alimentar que um homem branco em Brasília. Sinistro. Além de serem anticonstitucionais, injustas e potencialmente mortais, as desigualdades encontradas no país colocam em risco a própria democracia. Outro textão sinistro também. Cara, a UERJ ela é muito, muito foda,
porque ela sempre traz uns textos assim, tipo, toma uma porradinha aí para você pensar. Então, no contexto socioeconômico brasileiro, apresentado na notícia é um obstáculo à concretização de um princípio dos sistemas democráticos. Primeiro a gente pensa em democracia, o quê? Democracia, a ideia da democracia é, é dar a oportunidade para as pessoas terem acesso aos mesmos direitos, certo? Igualdade de direitos, né? Quando a gente pensa lá no artigo 5 da Constituição, se eu não me engano, que as pessoas têm direito à moradia, direito à educação, segurança pública, à alimentação, né? Mas não é todo mundo que tem isso, certo? Então, não, é por isso que o texto ele fala, além de serem anticonstitucionais, porque mesmo que esteja na Constituição, não está sendo aplicado na realidade, né? Perfeito. Então, é por isso que está falando que qual o princípio é esse? Por que que esse contexto está sendo um obstáculo à concretização? Concretização de quê? Da isonomia de direitos, né? Dos direitos iguais a todos. E aí, turma? Vamos falar o seguinte? Quem é que quer uma provinha desse nível de novo aí? No segundo EQ? Que vai ser o mesmo nível, tá? Vai ser exatamente o mesmo nível de prova para você. Então, gente, só evitem marcar esses moles. O que eu recomendo para vocês? Pega as anotações desse nosso encontro. Reassiste essa aula, que essa aula vai ficar no YouTube para vocês. Reassiste essa aula e pega esses principais pontos que foram mencionados aqui. Não só na questão da criticidade, não marcar que não está no texto. Então, além disso, vai pegando todos os pontos que você teve, caraca, um estalo. Pô, entendi. E o que você vai fazer com isso? Você vai pegar as provas anteriores e começar a identificar isso. Refaz. Ah, mas eu já fiz todas as provas dos anos anteriores para o primeiro aqui. Mas você fez de um jeito, agora você vai fazer de outro jeito, com uma outra perspectiva, com uma outra ótica. É por isso que, gente, a UERJ, o grande segredo da UERJ, sendo bem sincero para vocês, não é só estudar. O maior segredo da UERJ é você fazer prova anterior e fazer bem as provas anteriores. É você criar intimidade com a prova. Isso é o ponto-chave, é isso que você vai fazer ter conceituar todo ano. Quer dizer, todo ano não. Todo ano sou eu, vocês não. Vocês só precisam de um e acabou, e você não está na universidade. Mas é isso que me faz, por exemplo, ter conceituado todo ano. Eu tenho muita dificuldade com vários assuntos, muito, mas eu já entendo a prova, já entendi o mecanismo, eu sei como é que ela funciona, já tenho intimidade com a prova. Mas vocês precisam trabalhar essa intimidade com a prova para vocês terem essa percepção também. Então, por mais que vocês tenham feito provas anteriores, refaçam com essa ótica. Combinado? Ué, minha filha, nós precisamos passar. Isso. Facilita mais? Mais, Soraya? Mais do que já ela está dando para vocês? Aí não dá, né? Não dá, eu tenho amor próprio também. Então, ó, deposita sua energia toda, tá bom? Nessa segunda fase, entrega tudo que você tem para agora, tá bem? Entrega, entrega. Não, você vai pegar a prova apenas de 2014 para cá. E não tem necessidade, Mari, não tem necessidade de você pegar várias provas, não, tá bom? A questão toda é você pegar a prova e trabalhar a qualidade da prova. Vai ficar salvo no YouTube, Aninha. Então, você tem que trabalhar com qualidade. É você pegar as provas, a gente tem 6 semanas, vamos arredondar assim, a gente tem 6 semanas. 6 semanas são 3 anos de prova, pensa. 6 semanas são 3 anos de prova, você não precisa ir lá para 2010. Se você pegar uma prova por semana e fazer essa análise, estudar em cima de análise, olha, por que esse gabarito aqui é tal letra dessa questão aqui? Ah, por conta disso. Ah, porque essa aqui foi a mais crítica. Ah, porque não pode ser as outras que eu marquei, porque não está escrito no texto. Pronto. Beleza? Então você vai fazer esse estudo. Você precisa estudar a prova, porque você só fica naquela de estudar exercício, perdão, estudar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Gente, agora não é momento de estudar conteúdo.
Só se for conteúdo de específica. Agora, eu vou estudar para humanas, assim, cara, você não tem que estudar para humanas, você tem que estudar prova. Eu vou estudar para outras áreas, você não vai estudar, você vai estudar prova. Linguagens é a mesma coisa. Professor, como é que eu vou estudar a prova de linguagem? Ver como é que é a estrutura da prova. E outra coisa, quando a gente fala de linguagem é sempre a mesma coisa. Todo ano pede a mesma coisa. O que pede todo ano? Cara, a questão de conjunções, que é parte de semântica, sempre é semântica, figura de linguagem, interpretação de texto, acabou. Acabou a linguagem, você vai estudar mais o que de linguagens? Não tem mais nada para você estudar. O foco é conceituar, gente. Então, o que você tem que fazer? Eu vou mandar muito bem, estudar muito bem as provas de linguagem, muito bem as provas de humanas. As outras provas, a gente vai ter outros debates aqui, tá bom, gente? Na frente de matemática. Cara, matemática dá para você ter mais de 50% de acerto, tranquilo, tranquilaço. Só entendendo alguns mantras dentro da parte de matemática. Se você for um pouco assim bom em raciocínio lógico e estimular isso até o dia da prova, você vai conseguir ter uma boa nota em matemática. Tá bem? Então, gente, evitem marcar bobeira, pelo amor de Deus. Essa é a última oportunidade esse ano. Graças ao pai e ao ERJ, que a gente está tendo mais uma oportunidade para vocês. A UERJ te dá uma segunda oportunidade. Porque se fosse qualquer outro vestibular, próximo ano, acabou. Chora. A UERJ não, ela está te dando mais uma oportunidade. Então aproveitem isso que eu estou falando para vocês, pelo amor de Deus. Eu imploro para vocês. Eu tenho que implorar, porque vocês não enxergam isso para vocês. Então, gente, vocês têm que aplicar tudo que a gente disse aqui hoje. Pega as provas anteriores. 2014 para cá? Não. Pega, ó, 2019, 2020 e 2024. Tá bom. Pega só essas três provinhas, esses 3 anos de prova. O primeiro e o segundo EQ de cada prova. E aplica tudo que foi dito aqui hoje. Combinado, turma? Coisa linda. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém com alguma dúvida? Maravilha. Então, gente, acompanhe. Toda sexta-feira a gente vai ter um encontro, tá? Próximo encontro vai ser de exatas, matemática, tá bom? Tem que aparecer. Aparece em matemática. Vai tirar um peso e tanto das suas costas, tá bem? Então, ó, um beijo no seu coraçãozinho. Até a próxima sexta-feira nas lives de resolução de exercício, tá bem? Beijos. Tchau, tchau.